e vamos dar continuidade ao nosso módulo Qualidade 1, na nossa aula, disciplina de Qualidade 1. Hoje nós vamos continuar um conteúdo que nós iniciamos ele na aula anterior quando nós falamos sobre ISO, certificações de qualidade, processo de melhoria contínua e tudo mais. Então, hoje o tema da nossa aula será modelo 5S, metodologia 5S, ou conhecida também como 5 sensos. Ok? Então, uma das grandes, quando nós falamos de modelo 5S, o que nós lembramos, o que vem à nossa mente, como profissionais, né, de indústrias, principalmente, né, que eu acredito que é mais visível e mais próximo da nossa realidade, que nós vemos é a questão de limpeza, né, é o que mais nos remete à lembrança desse método. Só que hoje nós vamos conversar sobre eles, vamos entrar mais a fundo em cada item dele, na sua avaliação, como ele é avaliado, quais são os itens que são considerados, e nós vamos poder observar que ele vai muito além de apenas limpeza e organização. É uma reeducação organizacional, poderia dizer assim. Então, é como se uma nova cultura fosse implantada dentro da empresa. E é um método muito interessante, porque quando a empresa ela aplica esse método, apesar de ter todas as etapas que devem ser seguidas e tudo mais, é muito mensurável. Então, no decorrer da implantação desse modelo, dessa metodologia, é possível já observar os resultados. Então, fica muito visível, é muito mais fácil de identificar o que foi implantado, né? Então, a ideia de aplicar esse sistema, essa metodologia na empresa, o foco maior da implantação é eliminar desperdícios. Dessa forma, obter maior flexibilidade, melhor produtividade, porque são grandes obstáculos das empresas. Então, o maior obstáculo é como eu vou garantir uma maior flexibilidade e produtividade dentro da minha empresa. O modelo 5S ele veio para colaborar com essas dificuldades encontradas na empresa. É um processo que lhe garante uma melhor organização, uma otimização do tempo, contribuindo assim significativamente para a qualidade do processo como um todo, tá? Porque também ele diminui o estresse do dia a dia, melhora o ambiente de trabalho. Então ele tem vários fatores que estão envolvidos que colaboram para o dia a dia da empresa, ok? Então existem muitos pontos que são observados. Nós podemos considerar que o modelo 5S de qualidade, ele é uma filosofia com foco na organização do ambiente, na padronização de um processo de trabalho, tornando esse processo muito mais eficiente, ok? Então, de que forma que ele vai proporcionar tudo isso que nós estamos falando? Então, esse método ele proporciona uma reorganização, não apenas uma limpeza, mas uma reorganização, ok? Então, ele vai levantar os recursos, vai identificar as despesas, vai padronizar as tarefas, vai executar as constantes limpezas no ambiente de trabalho, a construção de um meio que se preocupa tanto com o bem-estar quanto com a saúde mental e física das pessoas, porque nós
Nós estamos considerando que nós vamos interferir diretamente no ambiente que essas pessoas convivem durante o período de trabalho. Então, diretamente vai ser influenciar, elas vão sofrer essa influência positiva nesse caso, né? Então, tem que ter essa preocupação, né? De ter essa influência positiva, de se preocupar com o ambiente de trabalho, considerando que vai construir um ambiente mais favorável para a execução daquela atividade. A manutenção da ordem da eliminação de atividades que não acrescentem valor. Então, com o decorrer do tempo, as empresas acabam deixando equipamentos com falta de manutenção, equipamentos que ficaram obsoletos, foram já substituídos e acabam utilizando de espaços internos ou externos da empresa. Então, eliminar isso é fazer com que aquele ambiente se renove, ok? Eu costumo dizer o seguinte: quando nós pensamos em 5S, metodologia 5S, muitas coisas nós podemos pensar como se fosse a nossa casa, né? Dentro da nossa casa. Muitas coisas nós aplicamos no nosso dia a dia. E por que não levar isso para as organizações, né? Muitas coisas nós aplicamos no nosso dia a dia, nós como pessoa física, buscando um ambiente familiar mais agradável, um ambiente mais organizado, para que facilite as coisas, organize melhor os itens que nós temos dentro da nossa casa. E por que não fazer isso dentro da empresa, dentro das organizações? O que o 5S traz é fazer o que nós já conhecemos, vamos dizer assim, ter as atitudes que nós já conhecemos, que não são atitudes desconhecidas, são atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, mas fazer de uma forma organizada, planejada e parametrizada, de uma forma que possa reunir todos os ambientes da empresa de forma conjunta para a realização de uma atividade em comum, de um objetivo em comum. Nós vamos falar bastante disso hoje. Espero que vocês gostem, que seja bem proveitosa a aula e que depois nós possamos fazer algumas atividades sobre esse tema. Ok? Então, a respeito da origem do 5S. A real origem da filosofia não se sabe ao certo, mas alguns autores, em alguns livros de administração, de qualidade principalmente, eles descrevem, atribuem, né, a origem a Kaoru Ishikawa. Nós vamos falar bastante a respeito da teoria de Ishikawa, né? E foi atribuído a ele a origem deste método. O fato é que o 5S, conhecido popularmente dentro das corporações, das empresas, como 5 sensos, eles surgiram de uma forma para possibilitar um ambiente de trabalho que possa obter uma maior produtividade. Então, o objetivo na criação foi esse. E, como nós podemos ver, Ishikawa, ele era um engenheiro químico, era um japonês que cultuava a qualidade total no país, no Japão, para que fosse possível reerguer o Japão após
no pós-guerra. Então, além do 5S, ele contribuiu com uma série de outros métodos que são utilizados até hoje e que nós vamos falar mais sobre ele nas próximas aulas. Mas hoje, especificamente sobre o 5S, foram dos métodos que ele cultuava dentro do método de qualidade total. No Japão, esse método, assim como alguns outros, ele foi referência e até hoje é referência mundial. Ele foi muito estudado, são ferramentas, métodos, podemos considerar eles como ferramentas gerenciais, que eles contribuem muito para o processo de produtividade de uma empresa. E assim como alguns outros, como Just in Time, Kaizen, entre outros, que também nós podemos falar nas próximas aulas, tá? Então, aqui a respeito do método que nós estamos falando, sobre a origem. O 5S, ele é uma das bases da grande metodologia de Lean Manufacturing. Esse método é bastante aplicado, também bem conhecido, não é nenhum método muito específico, ele é bem conhecido no mercado. É um método que nós mais para frente também podemos falar sobre ele, junto com alguns outros, que são todos esses métodos que nós estamos falando, o Just in Time, Kaizen e Lean Manufacturing, são métodos que contribuem para uma melhor produtividade com menos desperdício. Existem algumas diferenças na aplicação de cada um deles, mas o objetivo maior é esse: é a produtividade, produzir mais sem desperdiçar. As empresas não querem ter desperdício, elas não querem perder. E cada vez mais existe essa busca. Como que eu vou controlar melhor o meu material, a minha matéria-prima, os produtos que são considerados suprimentos para a empresa, para o processo produtivo como um todo? De que forma eu vou fazer isso? Então, existe muito essa preocupação e essa conscientização daquela pessoa, daquele colaborador que vai executar a tarefa. De que forma que ele vai executar? Como que eu posso conscientizar o meu colaborador a não desperdiçar material, a utilizar de forma consciente todos os suprimentos que são fornecidos pela empresa? Então, isso, na verdade, é uma cultura que vai sendo criada e desenvolvida, e ao longo do tempo, isso vai se estabelecendo. Atualmente, existem muitas empresas que já têm esse método, esse padrão muito bem estabelecido. Nós podemos observar, principalmente, pessoas que trabalham em grandes empresas, como Embraer, a, as indústrias, a Hyundai, e tantas outras indústrias de grande porte, multinacionais, que já carregam esse método dentro da sua cultura já há muito tempo, muito antes, talvez, de estarem no Brasil. Isso porque nós estamos considerando um método que ele se iniciou no Japão, foi referência para grandes empresas montadoras, principalmente. E essas empresas, elas contribuíram para disseminar esse método em outros países. Levar essa metodologia, essa cultura para outros países. E isso ganhou os olhos dos concorrentes, entendendo o porquê dessa aplicação, o que traz. No entanto, que nós estamos falando que é referência na mundial na economia. Então, hoje, muitas pessoas estudam esses métodos ainda, implementam, melhoram, né? Incluem dentro dos seus processos de melhoria contínua, mas não abandonam. Então, é um método que ele vem desde do pós-guerra e ele se mantém até hoje, nos dias de hoje.
No entanto, que nós estamos estudando sobre ele, um método que já foi aplicado há muitos anos atrás. Por que disso? Porque é um método que contribuiu significativamente. Então, foi muito claro o benefício que ele teve para as empresas. Então, hoje, uma empresa que busca uma redução de gasto, uma melhor produtividade, com certeza, indiretamente vai aplicar alguma dessas fases do 5S. Talvez não claramente no objetivo de ter um certificado, de seguir um parâmetro pré-estabelecido, seguir um planejamento, talvez não tão estruturado como uma empresa de grande porte, que tenha condições de investimento, porque nós vamos falar aqui no longo da aula que, apesar de ser um processo que contribui para a produtividade, para o desperdício, há a necessidade, principalmente nas primeiras etapas, nas 3 primeiras etapas do, da implantação, há necessidade de investimento. Precisa investir, padronizar, organizar. Tudo isso leva um custo para a empresa. Um custo não, vamos dizer melhor, um investimento, né? Então não é um custo, é um custo inicial, né? De à primeira vista, vamos dizer um custo, mas na verdade é um investimento, porque a empresa terá um retorno desse investimento, ok? 5S na prática. A metodologia do 5S concebida para garantir maior produtividade e qualidade na empresa. Ela vem dessas palavrinhas do japonês, ok? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Shitsuke, ok? Não sei se eu traduzi certo, mas as palavrinhas são essas e vamos traduzi-las para o português. E aí nós teríamos senso de arrumação, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização e senso de disciplina. Aqui nós temos a estrutura, uma ilustração da estrutura dos 5S, ou 5 sensos. Nós podemos considerar. Ok? Então, aqui só lembrando, nós começamos pela a limpeza, arrumação, pela organização, desculpe, pela organização, limpeza, arrumação, depois a padronização e, por último, a disciplina. Tá? Então, padronização e disciplina são os nossos últimas etapas do processo. As 3 primeiras é organização, arrumação e limpeza. Ok? Então, nosso primeiro item, nós temos a primeira etapa, Seiri, senso de utilização ou arrumação. Em alguns locais, em alguns livros, nós podemos encontrar a respeito, falando de utilização, em outros, arrumação. Então, eu deixei aqui os 2 termos para referenciar a esse item. Então, o nosso principal objetivo da primeira etapa é tornar o ambiente de trabalho mais útil possível e menos poluído possível, ok? Então, agora nós vamos falar sobre cada um deles,
E depois nós vamos falar mais um pouco sobre como que nós podemos implantar ele e tudo mais. Seus benefícios. Ok, pessoal? Então, é, qual que é o principal objetivo? Arrumar. Arrumar toda a estrutura, todo o ambiente, ou seja, é um momento que a empresa começa a realocar as coisas, reorganizar as coisas e realizar possíveis descartes de material, de equipamento, de acordo com a sua frequência de utilização. Então, a empresa ela vai separar o que é necessário do que é desnecessário, considerando um bom senso, né? E um certo equilíbrio para manusear as ferramentas. Então, precisa ter um bom senso, por isso que há necessidade de, antes de iniciar um processo de 5S, implantação, né, de um modelo de 5S, o ideal é que seja feita uma reunião com os líderes das áreas. Essa reunião ela vai definir os períodos de implantação e vai ser passado de forma estruturada para os demais colaboradores, para que possa ter o envolvimento de mais colaboradores nesse processo. Então, o que é necessário e o que é desnecessário? Como separar o que é necessário do desnecessário? Sem que a empresa se desfaça de mais ou de menos, né? De que forma eu vou considerar o que é necessário? Pelo tempo de uso, pela utilização, pela aplicação de cada ferramenta, de cada material. Com o passar do tempo, uma empresa que produz um produto manufaturado, pode ser que esse produto ele já houve alterações nesse modelo para atender o mercado atual. E nessas atualizações, muitas vezes se perde algum tipo específico de matéria-prima que foi modificada e aquele material não é utilizado mais, por questões de substituição mesmo do mercado. Ou o formato daquele produto, a forma daquele produto foi modificada, então eu tinha lá é, é, máquinas que modelavam esse produto e que hoje ela foi substituída por máquinas mais evoluídas, máquinas que mais sofisticadas, e aquela máquina mais antiga está lá parada e não vai ter utilização. Então, precisa ter um destino. Ou a empresa pode vender esse equipamento para alguém que utiliza, e assim fazer um caixa para a própria implantação do 5S. Ela pode tentar negociar com fornecedores a troca daquele equipamento. Então, vai depender muito do que a empresa tem e de que forma que ela vai descartar aquilo, né? Pode ser que muitas coisas realmente tenha que ser descartado. Aí tem a preocupação também de que forma que eu vou descartar. Hoje, atualmente, existem muitas ONGs, muitas empresas que trabalham com coleta de material que pode ser material reciclado. Então, muitas vezes a empresa ela pode contribuir com, com essas empresas, né? Então, desta forma, ela ainda vai realizar uma ação social, ok? Então, a primeira etapa é a arrumação. Quais itens num processo de auditoria desse modelo? Quais itens são considerados? Lembrando que esse, esse censo, né, o CID, é saber utilizar sem desperdiçar.
Então, o que eu vou utilizar, o que eu realmente vou utilizar, de que forma que eu posso utilizar sem ter desperdícios. Itens de avaliação numa auditoria. Vamos lá. Antes de falar sobre os itens de avaliação, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa questão do desperdiçar, tá ok? Então, de que forma que a empresa pode fazer isso? Né? Vamos pensar aí, pensa aí junto comigo, pessoal. De que forma que nós poderíamos fazer isso? Como que é? Como que eu vou utilizar um recurso sem desperdiçar? Então, existem alguns itens que são importantes de serem considerados. Por exemplo, analisar cada recurso que o ambiente tem. Então, o que o ambiente, o que cada área oferece hoje, né? O que ela tem para oferecer, né? Os documentos que são importantes para a empresa, eles devem sempre estar em locais reservados, armários, gavetas, armários, as ferramentas também todas organizadas. Então, a partir do momento que a empresa começa a organizar, é possível identificar melhor esses itens, o que está sendo utilizado e o que está obsoleto. Por isso a importância dos colaboradores que utilizam no dia a dia as ferramentas, os materiais, os documentos, participarem dessa implantação. São eles que vão colaborar para definir a importância de cada uma delas, né? Evitar excessos é importante também. Essa questão do excesso, então, se eu tenho um colaborador que não gosta de se desfazer de nada, isso é meio complicado, porque ele não vai contribuir para o processo de implantação, e isso depois numa auditoria vai ficar meio ruim, né? Então ele precisa se adaptar com essa nova cultura. Então existe esse porém também. Essa questão de excesso, de não querer se desfazer, é um processo muito complicado dentro de empresas, principalmente empresas menores, patronais, né? Que a gente sabe que são pessoas que muitas vezes elas têm uma dificuldade para mudanças, elas querem a produtividade, melhor produtividade, querem reduzir o desperdício, mas ao mesmo tempo não querem mexer na estrutura que já existe. E aí isso complica todo o processo, porque para você modelar implantar o modelo 5S, você tem que remodelar toda a organização de forma talvez mais leve, mais intensa, né? O que vai definir é a intensidade, o que vai diferir uma implantação de outra é a intensidade com que as mudanças vão ocorrer, mas que elas vão ocorrer, isso é inevitável. E muitas vezes a empresa, mas esse material eu não uso, mas ele é tão bacana, tal, então vai ter que encontrar um meio de realocar aquele material para que ele não influencie no processo que está sendo ativo dentro da empresa, né? Então vai ter que encontrar um ambiente, um local adequado para aquilo. Essa talvez seja a parte mais difícil, que é a parte de conscientização, tanto dos donos da empresa, dos sócios, da gerência da empresa, quanto dos colaboradores. Esse processo de consciência, né? Essa consciência de eles manterem apenas o que é necessário e a quantidade necessária, né? Isso também influencia no processo de compra de material. Então, muitas vezes, compra-se materiais demais e outro de menos. Então, como que está sendo armazenado, utilizado esses materiais, isso influencia bastante também no processo de implantação, porque nós estamos falando em desperdício. Então, eu estou direcionando o meu capital para um material que vai ficar parado.
Então, eu estou tirando meu capital de giro para ficar meu capital parado. E empresa não pode ter capital parado. Tem que girar, o recurso tem que girar. E isso é muito importante, ok? Então, os itens de avaliação. Utilização dos recursos existentes nos locais abertos. Tá? Então, quando se tem uma auditoria, nós vamos falar de alguns itens de quando se tem uma auditoria para a certificação, tá? Então, nós vamos falar também a respeito da certificação, como é essa certificação, mas no final a gente fala. Então, utilização dos recursos. São todos os recursos que existem dentro da empresa, todos, tá? Sem exceção. É mesa, armário, gaveteiro, prateleira, todos os recursos, eles estão compartilhados e alocados de forma adequada para o seu uso, ok? Se tem excesso de material ali, se tem improvisações, aquela famosa gambiarra, né? Se tem recursos demais, se estão sendo aplicados de forma adequada, ok? Principalmente se tem falta de desperdício dentro da utilização desse material. A utilização de recursos existentes nos compartimentos fechados. Vamos seguir a mesma regra. Armários, arquivo, gaveta, ok? Todos os arquivos, eles estão fechados, mas eles têm que estar em ordem. Tem que existir uma ordem. Quem vai definir essa ordem? Cada área pode definir a forma que for mais pertinente, mas tem que estar organizado, porque o foco da implantação é o quê? Manter uma ordem, manter uma sequência lógica, manter um padrão de organização. Isso é muito importante. Então, por isso o envolvimento de todas as áreas. Não dá para uma área seguir um padrão, outra área seguir outra. Isso tem que estar comum, disseminado em todas as áreas. Todas as áreas têm que seguir o mesmo padrão. Se a forma de armazenamento dos materiais, dos arquivos, é uma forma X, essa forma X vai ter que valer para todas as áreas, porque independente da área que a empresa da área que o colaborador esteja dentro da empresa, ele vai saber que a forma de armazenamento é aquela. E ele vai conseguir manter a mesma organização, se de repente ele for realocado dentro da empresa. Até mesmo porque, num processo de auditoria, o auditor que auditar o colaborador da área de finanças e auditar o colaborador da área de recursos humanos, ambos falarão a, a mesma, mesmo método de armazenamento de arquivos, ok? Isso vale para os arquivos e documentos que são armazenados de forma digital, né? Nós podemos falar isso atualmente, que grande parte dos arquivos estão de forma digital. E isso também tem que estar padronizado. Ok? Estado de conservação de instalações e recursos. É bem interessante também. Por quê? Quando vai implantar o processo de 5S, a metodologia, a empresa ela tem que levar em consideração o estado que está as instalações elétricas, hidráulicas, instalações estruturais, né? Os recursos que estão disponibilizados para a manutenção, conservação dessas áreas. Então, não adianta implantar um processo não, desculpa, esse método,
implantar o 5S numa empresa que tem problemas seríssimos estruturais, porque isso vai influenciar diretamente e é um item de avaliação. Então, inicialmente, acredito eu, nós podemos considerar que a estrutura física, as instalações que são oferecidas para os colaboradores, os recursos, tanto físicos como os recursos humanos que são disponibilizados para aquelas atividades, os recursos materiais, né, de serviços, enfim, todos os recursos que são necessários para manter e preservar os ambientes de trabalho, eles estão sendo consideráveis, estão atendendo a necessidade. Se estiverem, ótimo. A empresa ela já pode passar para os outros itens, né? Pode começar a iniciar as organizações e tudo mais. Esse item de instalações, muitas vezes a empresa, quando ela inicia a implantação, que começa lá o processo de limpeza, de arrumação, ela começa a observar, né? Então, o que é bacana? Por que nós falamos a respeito da reunião prévia, de um planejamento para, para organizar como será essa implantação? Muitas vezes, antes da implantação, de iniciar a implantação, iniciar a arrumação, cada área ela consegue levantar essas questões, essas necessidades, as deficiências, o que precisa retirar, o que não precisa. Então, quando inicia esse processo, isso está muito bem definido, ou pelo menos grande parte já está definida. Então, a empresa ela já consegue observar isso previamente, né? Então, isso vai contribuir muito para a implantação, porque existe investimento, como nós falamos, vai existir investimentos. A empresa, quando ela começa a implantar, ela já tem essa consciência de que para ela se manter dentro dos requisitos, dentro da estrutura que é oferecida, né, que é ofertada pelo método, para atender aquelas demandas, há necessidade de investir, né? E considerar as instalações é considerar os riscos que aquela empresa pode estar oferecendo para os colaboradores. Muitas vezes é uma melhoria dentro de um ambiente de trabalho, ok? Então, controle de problemas de conservação. Isso é bacana, porque muitas vezes a empresa não tem um recurso humano, uma área, dentro de alguma área da empresa que trabalhe com a conservação do espaço físico e dos ativos da empresa, por exemplo, né? A manutenção, uma área de manutenção. Então, vamos falar do próximo item, seria o Seiton. Saber organizar para facilitar o acesso e a reposição. Ok? Então, após descartar, então vamos imaginar que a empresa já realizou toda a primeira etapa. Vamos imaginar uma empresa que já realizou toda a primeira etapa de limpeza, arrumação, definiu onde vai ficar cada, cada máquina, cada equipamento, onde vão ser, incluiu prateleiras onde não existia, reorganizou todas as ferramentas, todo o material
de escritório, documentação, arquivou tudo, padronizou, enfim, fez toda essa parte de estrutura e começou agora a trabalhar com os descartes e definir a qualidade, a utilidade dos objetos que ficaram, para manter organizado. Então, eu já tenho onde eu vou colocar as coisas e agora então eu vou começar a organizar essas coisas que vão ficar de acordo com a utilização. Então, para isso, você deve estabelecer padrões, como nós falamos, né? Padrão que vai ser seguido por toda a empresa. Utilizar ferramentas como painéis, etiquetas, estantes. Tudo isso, além disso, existem N coisas que nós poderíamos citar aqui. Muitas outras coisas. Isso vai depender muito do ambiente, do espaço físico que a empresa proporciona, da, das condições de investimento que a empresa tem, das opções que existem no mercado para atender aquela necessidade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma organização que eu participei, de uma organização de um almoxarifado. O almoxarifado era muito grande, porque cada máquina ela exigia muitas peças, então eles tinham um almoxarifado grande, totalmente desnecessário, não havia necessidade de um almoxarifado tão grande, então existia um capital muito grande ali, parado, mas enfim. E não existia uma forma de controle, de identificação desse material dentro do almoxarifado. Então, o que nós fazemos? Readequamos as estantes de acordo com os produtos. Então, estantes maiores ficavam no fundo com produtos que eram pouco utilizados e eram muito grandes, ficavam lá no fundo, porque eles tinham pouca utilização, e no fundo tinham um acesso direto para a montagem. Então, ficava mais fácil de carregar esse material. E isso tudo pensando na logística interna, na estrutura física da empresa. Readequamos todas as prateleiras de forma que pudesse ser identificada por corredores, e cada estante existiam algumas caixas pretas de plástico que também foram identificadas para colocar, organizar esse material e assim reduzir espaço nas estantes. Então foram reduzidos, com essa organização foi reduzido o tamanho, o espaço físico do almoxarifado, foi identificado todas as prateleiras, e essa identificação ela foi feita inicialmente à mão, e depois foi passado tudo isso para um sistema. E aí, com isso, eles conseguiram criar uma outra célula dentro da empresa, com o espaço que sobrou, para uma célula, seria uma célula adjacente da célula principal, que era a célula de montagem. Então, era uma célula que contribuía para a célula de montagem, fazia a conferência de todos os itens que iam para a montagem. Foi bem bacana, e isso eles ganharam tempo, ganharam espaço físico, ganharam melhor controle, e aí eles podiam, né, tinham como saber em termos de em reais quanto que existia dentro do almoxarifado parado. E nessa organização foi possível identificar muitos materiais que não eram mais utilizados, que puderam ser retirados, trocados pelos fornecedores, enfim, cada um teve a sua origem de acordo com o que foi conseguido ali em termos de negociação. Mas é só para vocês, só para exemplificar, para vocês terem uma ideia melhor de como que isso pode gerar um retorno rápido, né? Algo rápido e prático, ok? Então, Seiton,
É saber organizar para facilitar o acesso à reposição, que foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Falando a respeito do almoxarifado, acho que é um exemplo muito clássico. Isso é um item, né, uma dificuldade talvez que não é só nessa empresa, muitas outras que trabalham com uma quantidade grande de suprimentos de itens que vão suprir a montagem de um produto manufaturado, que eles precisam ter controle desses itens, desses recursos materiais que estão disponíveis na empresa, porque envolve dinheiro, né, envolve o custo do produto final, tá ali, né, grande parte, não só isso, né, porque o produto final ele é composto por outros itens, né, por um cálculo muito mais estruturado do que apenas os itens, mas são itens que muitas vezes eles são de compras programadas, eles são itens que se faltam, eles podem fazer com que o produto fique parado, com que a entrega chegue atrasada para o cliente. Então, não é só ter os itens em excesso, é ter os itens necessários, né? Conseguir organizar de uma forma que facilite o acesso a essa reposição. Então, eu saber quais itens eu preciso repor, quando e de que forma, e quando e quanto eu preciso repor aqueles itens. É conseguir se planejar, né? Você se organizar é isso, é você ter o que você realmente precisa, de forma fácil, rápida e que atenda às necessidades da empresa. Ou seja, basicamente é você ter um lugar para cada coisa de acordo com a sua necessidade, né? Isso visa muito a facilidade do acesso, a preservação desses itens, né? De como você vai preservar eles, você vai administrar essa gestão desse material. Então, isso é muito importante. Quando quando vai se falar em organização, é muito importante ter um padrão de organização, porque não é só você deixar arrumadinho, bonitinho ali na prateleira, no armário e tudo mais, né? Nós vamos ver aqui, ó, nos itens de avaliação. Não basta você apenas é, organizar, você tem que identificar e sinalizar os itens. Eles têm que estar lá numa prateleira, identificado, sinalizado, enfim, da forma mais coerente possível dentro da forma com que se trabalha. De uma forma que uma pessoa de fora que entre naquele ambiente, ela consiga identificar locais de risco, que não podem ter acesso, locais de produção de determinado item, local onde deve ser armazenado um descarte de um óleo, por exemplo, de um material, local onde deve ser jogado o lixo de acordo com cada classificação do material que vai ser descartado, enfim, local que vai ficar um produto acabado. É, todo o processo tem que estar sinalizado de forma clara, objetiva, simples, sem nada absurdo, mas uma forma clara que possa ser identificado por qualquer pessoa. A definição e adequação de locais para a guarda de recursos. Isso não inclui layout. Layout é um item abaixo, ok? Então, os locais eles têm que estar definidos e adequados para todos os recursos que forem utilizados, certo? Por exemplo, eu vou utilizar uma imagem para identificação de um determinado local. Se esse local tiver o mesmo local numa outra área, dentro da empresa, esse outro local tem que estar identificado com o mesmo padrão.
Isso é padronização de todos os locais, é adequação. Então, se eu sei que ali não pode tal coisa, e no outro local tem que estar a mesma identificação, mesmo desenho, mesmo layout, mesmo formato, mesma dimensão, mesmo tipo de material, mesmo formato de letra. Isso é padronização. Isso fica mais visualmente mais bonito. Quando você entra num ambiente que você consegue identificar isso de forma clara, mesma cor, tudo mais, né? Se uma cor é atenção, existem, acredito que vocês já tenham visto na aula de saúde e segurança do trabalho, existem algumas sinalizações que são padrões pré-estabelecidos pela NR, pelas NRs, pela BNT e tudo mais. Tem padrões de identificação de cor, identificação de perigo, enfim, tem várias sinalizações que já são padrão. Fora essas sinalizações, algumas outras que são específicas da empresa, a empresa pode entrar dentro de um padrão específico dela, ok? A ordem dos recursos. Como que você, como que a empresa vai organizar esses recursos? Então, eles têm que estar classificados, eles têm que estar organizados. Se são documentos, os documentos podem estar em ordem alfabética, em ordem cronológica, por área de atividade, enfim. A ideia é que esses recursos eles estejam, os úteis principalmente, né? Os recursos que são utilizados diariamente, eles estejam em locais armazenados, guardados, que um processo de organização seja uma classificação simples, de fácil identificação e que possa estar muito bem definido para que qualquer pessoa possa chegar e conseguir identificar. Layout. Layout é tudo que nós falamos até agora. É todo o processo que a empresa vai utilizar para facilitar a circulação, o acesso dentro da empresa, de forma que evite risco, evite desperdício e principalmente de material e de tempo, ok? Então agora nós vamos falar do senso de limpeza. Essa etapa é a terceira etapa que nós vamos falar. Então, as três primeiras etapas, são as etapas que devem ser implantadas praticamente em conjunto, porque uma complementa a outra, e elas devem ser, essas três que nós estamos falando, arrumação, organização e limpeza, devem ser sempre as primeiras, obrigatoriamente, porque não tem como você definir o item 4 e 5 que nós vamos falar, que é padronização e disciplina, não tem como você falar de disciplina sem antes ter implantado um processo de limpeza, de organização, né? Não tem como você, a empresa, falar de padronização sem o ambiente estar limpo, organizado. Então, obrigatoriamente, a empresa acaba tendo que aplicar os três primeiros itens para somente depois desses itens bem definidos, aplicados já, muito bem definidos, estabelecidos, concluídos, que se pode incluir os outros itens. Nós vamos falar mais à frente, tá? Então, nós vamos falar do terceiro item, terceiro e último item dessa primeira etapa, vamos dizer assim, que é o seiso, limpeza, etapa que consiste na importância da manutenção de um ambiente de trabalho limpo e da investigação minuciosa do local de trabalho. Com isto, busca-se rotinas que gerem sujeira e imperfeições a fim de eliminá-las, certo? Nós sabemos que uma empresa, assim como nossa casa,
Existem pessoas, essas pessoas passam um tempo lá, elas utilizam, manuseiam material, enfim, elas estão ali convivendo durante horas dentro daquele ambiente e vai gerar, é, vai gerar um lixo, um descarte. Esse material, como que está sendo administrado? Onde que ele está sendo descartado? Está sendo descartado de forma correta? Existe local correto para o descarte desse material? Existe a conscientização desse descarte correto, né? Então, qual que é a preocupação que está sendo, que está existindo, né? Porque isso também existe a necessidade de começar a ser implantado pelos gestores, para que exista essa responsabilidade de manter a organização organizada, limpa, os equipamentos em ordem e a área, o local de trabalho em ordem. Porque um ambiente de trabalho limpo não é aquele que mais se limpa, vamos dizer assim. Não, o que nós vamos considerar aqui no censo é o ambiente de trabalho que menos suja. Esse é o mais importante. Um ambiente de trabalho que menos suja, que menos gera desperdício, que menos gera material. Ok? Então, o censo é saber usar sem sujar, evitar sujar, evitar sujeira, evitar material perdido, evitar esse tipo de resíduo. Então, nós vamos falar aqui dos itens de avaliação. Então, quem vai manter esse ambiente de trabalho limpo? São os gestores? São os sócios? São os donos da empresa? Não. Quem vai manter esse ambiente, quem vai manter esses itens em ordem continuamente são os colaboradores que realizam a atividade. Por isso que eles precisam ser participativos. Eles precisam ter essa responsabilidade. Precisa atribuir a cada um deles a reeducação de manter um ambiente sem sujeira, sem a geração de sujeira, né? Então, a ideia não é reduzir a sujeira de forma a limpar sempre. A ideia é combater a fonte de sujeira. Por que que existe esse ambiente sujo? Por que que tem tanta sujeira com óleo em um determinado ambiente? Ah, porque tem um vazamento. Então, o problema não é limpar o óleo que vaza todos os dias de uma determinada máquina, por exemplo. É, realizar a manutenção daquela máquina para que não vaze mais óleo. E assim, combatendo a fonte de sujeira. Ok? Eu acho que ficou um exemplo, deu para ter uma ideia mais ou menos do que é você reduzir a sujeira e combater a fonte de sujeira. É mais ou menos isso. Quando você tem uma fonte de sujeira que não depende só do colaborador, depende de outros fatores. Então, existe aí a necessidade de colaborativa dos gestores das áreas para que consiga identificar isso. Muitas vezes isso trabalhado em conjunto com o item 2 de organização e o item 1 de arrumação, já é possível a identificação disso. Já é possível identificar um problema que é uma fonte de sujeira, como o vazamento de um óleo de uma determinada máquina, por exemplo, né? Muitas vezes a empresa também tem locais que armazenam sujeira, resíduo do próprio processo de produção, que são de difícil acesso. E aí a necessidade da arrumação, que é onde você talvez realoque um equipamento que facilite a limpeza daquele local. Então, continuando aqui. Fontes de sujeira, nós falamos aqui. Sistemática de limpeza.
Sistemática de limpeza, nós podemos considerar que é a preocupação frequente e inclusão de todos os locais da empresa, incluindo aqueles de difícil acesso. São a identificação adequada do processo de limpeza dos locais que geram sujeira. Essa sujeira ela pode ser gerada por processo, por manuseio dos produtos que são produzidos ou pelos suprimentos que são utilizados na produção daquele produto final, por fatores externos da empresa, por ser de repente uma empresa que é aberta, entra sujeira de fora, por transporte, assim, entra carga, descarga de materiais, enfim, todas. Então, quando eu falo sistemática de limpeza, é eu pensar na limpeza como um todo. Todos os fatores que geram sujeira, vamos dizer assim, que geram resíduos, líquidos, sólidos, enfim. Pensando todos esses fatores que geram, de que forma que eu posso definir o que é sujeira que é gerada dos processos e o que é sujeira que é de alguma fonte de sujeira que pode ser extinta, né? Pode ser trabalhada, ok? Porque nós temos que pensar que existem as sujeiras que vão ser geradas todos os dias, existem aquelas sujeiras que podem ser amenizadas dentro do processo, ok? Controle de resíduos sólidos, né? Que nós falamos agora há pouco, sobre a quantidade de resíduo, a conservação da higiene do local onde existe esse resíduo, como que será feita a retirada desse resíduo, o armazenamento, retirada, transporte, destino desse resíduo, se vai existir prática de coleta seletiva ou não, enfim, são todos fatores que estão atrelados aí a esse item. Ok?